forma opinião. Boa tarde, Fiazolina. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde aos nossos seguidores, que através dessa página têm recebido notícias do Nacional Futebol Clube. Mas antes de apresentar nosso convidado de hoje, né, eu gostaria de dedicar esse dia de hoje para nossas crianças, né? Hoje é o Dia das Crianças, dia de Nossa Senhora de Aparecida, para quem é católico. E eu queria só dizer uma coisa, eu gostaria que esse Dia das Crianças fosse uma coisa muito boa para todas as crianças, porque nem todas as crianças, nesse momento, estão passando por bons momentos, né? Haja em vista que é um conflito internacional aí no Oriente Médio. Eu imagino como é que está o dia dessas crianças, né? Então vamos orar por elas, rezar por elas, que a paz seja a cura de todos os males lá onde, nesses conflitos religiosos e territórios que existem lá no Oriente Médio há décadas. Bom, eu queria apresentar aqui para você do YouTube, também do YouTube que está acompanhando a gente, né? Pessoal do Facebook, né? Meu nome é Natan, para quem não conhece. Até o final do ano, se Deus quiser, ainda presidente da Apaixonasse, que tem que passar o bastão, né? Preciso dar um tempo, preciso dar espaço para que outros torcedores venham aqui também. Dê continuidade a essa luta em nome do Nacional Futebol Clube, que é a razão da gente existir e da gente também torcer para o Nacional, né? Eu vou apresentar aqui o nosso querido convidado, Fernando Gaúcho. Seja bem-vindo mais uma vez à página onde os torcedores do Nacional mais acompanham, né? Estão ávidos para receber boas notícias, né? Haja em vista que a gente não foi feliz no último campeonato. E você que é um cara linha de frente do Nacional Futebol Clube, o maior clube do Amazonas, historicamente, tradicionalmente, né? Você tem uma enorme responsabilidade. E de antemão, da sua boa tarde, bem-vindo aí. A gente vai. Aí vou entrar de novo aqui, falar no nome dos nossos parceiros, beleza? Seja bem-vindo mais uma vez, Gaúcho, ao programa A Voz Nacionalina. Boa tarde, Natan. Boa tarde a todos. É um prazer estar participando do programa de vocês. Falar um pouco do Nacional, falar um pouco do trabalho que a gente vem fazendo, né? Esse projeto e esse planejamento já para o estadual, né, 2024. Agradecer o convite. A gente tem que aproveitar o espaço, obviamente, para que o torcedor possa entender tudo aquilo que a gente vem fazendo, né? Estamos passando por um momento, obviamente, delicado, né, em função de tudo que tem acontecido no mundo e no país, né? Aqui em Manaus, essa questão da estiagem, né? Isso é muito triste, embora hoje é um dia especial, que é o dia de todas as crianças, mas eu acho que tu salientou bem, né? A gente não vive um bom momento, né? Mas nós temos que agradecer a Deus por estar vivo, por estar com saúde, isso eu acho que é o mais importante, que Deus, todos os dias que a gente acorda, Deus nos dá a oportunidade de nós enfrentarmos mais um dia, e a gente tem que ser muito grato a Deus. Eu queria agradecer muito aí o convite, né? E eu estou à disposição de vocês para as perguntas. Tudo que foi desde o último jogo, dia 19 de agosto, né, nossa participação na Série D do Brasileiro, até a segunda-feira, que já começamos a trabalhar em busca desse planejamento visando o estadual 2024. Beleza. Também quero aproveitar o momento para a gente aqui, para me mandar um abraço para pessoas que têm colaborado muito com a nossa organização, né? Mandar um abraço aqui para o Nau. O Nau é o dono de um bar, onde a gente está se concentrando. Quando o Nacional estava jogando a Série D lá em Parnaíba, em Feira de Santana, a gente se concentrou no bar dele, mandou um abraço para o Nau, que ele está nos cobrando aí esse abraço. Um abraço, meu querido. Breve a gente vai fazer o nosso evento aí, né? E também mandar um abraço aqui para o Cordeiro, né, que tem viabilizado bastante a sede do Nacional, né, colaborado. Um abraço para o Robertinho do Nassa. Esse apelido é meu, gente. O Robertinho do Nassa aí. Adalberto GG pegou hoje, até hoje todo mundo sabe quem é Adalberto GG. Então, Robertinho do Nassa é um colaborador, exímio jogador, colaborador do Nacional aí, né. E um abraço aqui para o doutor Vicente também, que tem colaborado muito com a nossa organização, doutor Vicente Pinheiro, excelência, lá do Tribunal de Justiça.
né? Um abraço para o Marcelo Salles, né? Marcelo Salles também é outro grande torcedor do Nacional que tem colaborado. E uma mensagem, né? E antes de dar essa mensagem, mandar um abraço para o Mazinho. O Mazinho é ex-diretor do Nacional, né? Tivemos conversando no dia desse. É um cara que já passou pelo Nacional, foi diretor campeão, né? Ele sabe que é Caminho das Pedras, um cara muito vivido no futebol, não é perfeito, né? Não existe ninguém perfeito, mas é um cara que tem bastante conhecimento no futebol do norte do Brasil, né? E uma mensagem simples, gente, olha, beba bastante água, não queime, entendeu? Não queime seu lixo, não queime. Vamos dar uma melhorada aí no nosso ar, né? É a primeira vez na minha vida que estou vendo tanta fumaça na capital amazonense. Parece que, espero que vocês são esse pesadelo, parece que somos nós que estamos sendo bombardeados, né? Parece, né? Ainda bem que não é. Mas eu queria aqui também dedicar um abraço para o meu filho Jonathan, Dia das Crianças, e o Carlos Eduardo, que está aqui próximo de mim, aqui, também assistindo o programa. E queria dizer aqui para você, você sabe que o Nacional, né, nós criamos uma expectativa muito grande com o Nacional. Eu acho que desde 2015, 13, que a gente não tinha um time assim com tanta eficácia, né? Mas infelizmente a gente nadou, tocamos na praia, mas não conseguimos avançar na praia. Você que é um conhecedor, que é um cara que vivencia dentro do Nacional, né? Eu não sei se é possível, ou você não quer se comprometer em dizer onde foi que o Nacional errou e onde foi que o Nacional errou para ele não conseguir o grande objetivo que era subir para a Série C. Qual foi a maior dificuldade que a equipe do Nacional encontrou para que podemos chegar na terceira divisão? Bom, primeiro, todos vocês sabem, né, que o trabalho ele começou em novembro do ano passado, né, onde com a nossa chegada no clube, nós não tínhamos praticamente nenhum atleta, a não ser o Pedro Augusto, que vinha de lesão, né, e o contrato dele teve que ter sido estendido. Então nós não tínhamos praticamente nenhuma base, né, então foi um trabalho a médio e longo prazo. No estadual desse ano, nós entendíamos também que seria muito difícil a gente conquistar a questão de brigar por título, né? Até porque as equipes que a gente ia enfrentar já tinham uma base formada, o próprio Amazonas, o Manaus, que também já vinha 2, 3 anos praticamente com uma base montada, com uma espinha dorsal que a gente fala, né? Então eu entendo que tudo é um processo, né? Nós ainda dentro das nossas expectativas chegamos a uma semifinal, né, de um estadual, onde nós contratamos mais de 23, 24 atletas, né? E não é fácil tu trazer atletas para cá. Muitas vezes existe uma competitividade muito grande com outros estados, né? Onde que também tem um estadual. Então os atletas têm muito mais opções. Mas eles acreditaram, os que vieram no projeto, acreditaram no trabalho, tanto meu quanto do Fajardo, né? Na nossa montagem. E teoricamente ficamos satisfeitos, né? Por aquilo que a gente apresentou nesse primeiro momento. Mesmo sabendo que todas as competições que o Nacional entra, ele tem que brigar por título. Mas nós saímos de uma semifinal para um atual campeão, né, que foi o Amazonas, que já vem um trabalho de consistência há muitos anos, né, 3 anos, 4 anos, já mantendo alguns atletas. E no segundo semestre, na Série D, a gente deu uma sequência, né? E aí, já com uma base formada, já conseguimos manter uma espinha dorsal de alguns atletas. E isso, teoricamente, facilitou bastante o nosso trabalho, né? Tanto é que tivemos uma campanha de excelência, né? Com 30 pontos, classificando em primeiro, com rodadas de antecedência. E depois chegamos a falar dos mata-mata, que são jogos de detalhe, né? Todo o trabalho que eu fiz, que o presidente Augusto Ferraz fez, foi dar toda uma condição de trabalho apropriada, com salário antecipado, não foi pagamento em dia, foi um pagamento antecipado, né, uma condição de trabalho muito adequada. Então a gente pôde proporcionar tudo aquilo que o atleta precisa para performar em alto nível, né? Obviamente, quando tu entra numa fase de mata-mata, são jogos de detalhes, né? Nosso primeiro mata-mata acabamos perdendo de 2-0, vocês acompanharam isso, né? Conseguimos reverter em casa, mas procuramos acertar também alguns detalhes. E no segundo mata-mata, quando pegamos o Bahia de Feira, teve toda aquela atmosfera negativa que foi criada em função daquela foto, né?
criou-se um clima hostil naquele momento, mas a equipe lutou, ela batalhou do início ao fim, né? Mesmo perdendo de 2-0 lá, tentamos em casa com a nossa força, né? A força de vocês, nosso torcedor, para a gente conseguir reverter. Infelizmente foi um detalhezinho, talvez nesse momento mais decisivo, alguns detalhes, como uma expulsão, ela faz uma diferença muito grande, né? Nesse jogo de volta, a nossa equipe estava muito nervosa também. Então, assim, entendemos que fizemos um grande trabalho, mas futebol é resultado, né? Entendemos também que, após o término do dia 19, a gente já fez um diagnóstico para entender o que erramos, o que acertamos. Eu acredito que acertamos muito mais do que erramos, né? Em função do resgate da credibilidade do clube, resgate do torcedor, que foi bonito de ver a Colina lotada, né? A torcida incentivando os 90 minutos, acreditando, até porque muitos profissionais da área, não só executivos, como treinadores também, que acompanharam o trabalho nosso e acompanharam o nosso time, sempre elogiaram e falaram muito bem que nossa equipe era uma das melhores da competição. Mas futebol, infelizmente, é resultado. Oi, Natan. Aproveitar aqui, mandar um abraço aqui para a minha querida Gisele Feitosa, boa tarde. Obrigado. Compartilha na minha página, lá no Facebook mesmo. Um abraço aqui para o Anderson, Mário Oliveira, boa tarde, Mário. Jander Dutra, Nacional vai tomar um time para ser campeão? Vai formar um time para ser campeão? Já lhe responde essa pergunta. Elimar Vasconcelos, boa tarde, Elimar. Maurício Rocha Careste, quem vai permanecer no time de 2024, mano? Do time de 2023. Já lhe responde aí, né? Elimar, espero que o Nacional contrate profissionais e não peladeiros para contar com a sorte. Realmente teve uns que veio aí que, pelo amor de Deus, né? Jogaram no time da Tom. A Tom é os craques da torcida organizada. Anderson Oliveira, abraço, tudo do Nasso. Tem que contar com certeza e não com a sorte. Com certeza, é verdade. Lopes DL, esperamos que o Nacional venha forte em 2024 para assim conquistarmos o título da Amazonense. Olha, isso é uma responsabilidade muito grande, Gaúcho, que você vai carregar. Hein? Eu não queria estar na sua costa, não, porque a fazer 9 anos, 8, parece anos que consegue o título. 8 anos. Nós somos campeões desse título. E para finalizar aqui, né, contratou o Lacerda, com o técnico já começou bem. Bom, já ele vai esclarecer sobre o técnico Lacerda, né? Eu já estou sabendo o que houve. Ricardo Nascimento, ex-diretor da Apaixonaça, boa tarde, Fiazolina, ótimo programa para todos. Ricardo Nascimento, já também vai saber alguma resposta através das perguntas, né? O Nacional vai ser campeão ou com um time modesto para 2024? Ele vai já responder. Maurício Gama, boa tarde, meu querido. Tamo junto. Aurélio Martins, vai ter amistoso ainda? Não tem que ter amistoso. Acho que o time que quiser ser campeão, não fizer amistoso, ele vai ficar pelo meio do caminho, isso é normal, né? Quando começa a pagar para iniciar quanto antes a pré-temporada? E vai já responder também. Quais atletas já confirmaram para o ano que vem? Ricardo Nascimento. Então, vou deixar para responder as perguntas depois, dar aqui a palavra para o Fernando Gaúcho. Eu acho que ele entendeu aqui os questionamentos aqui dos torcedores. Então, com a palavra aqui, nosso querido Gaúcho. Bom, como você viu, né, você deve ter prestado atenção nas perguntas dos torcedores, né, sobre o Lacerda, né, se por um acaso foi feito um convite oficial para ele, e na minha modesta opinião, é um excelente nome, sim, para o Nacional. Você tem alguma coisa a dizer para os torcedores nacionalinos, diretor? Olha, Natan, como eu te falei, na segunda-feira, né, nós acabamos sendo eliminados dia 19. Na segunda-feira, a gente já começou o trabalho de montagem, de preparação já para o estadual desse ano. Né? O futebol é muito dinâmico, né? E quando tu vem de um resultado adverso, que tu não consegue um objetivo, tu tem que ser muito rápido na tua preparação, na tua organização e no teu planejamento. Já na segunda-feira mesmo, a gente já começou a tentar fazer uma lista de
de atletas que nós gostaríamos de permanecer, sabendo que existia uma grande dificuldade em função do calendário, né? Porque só temos o estadual. E muitos atletas, eles, obviamente, eles buscam uma estabilidade dentro do mercado, um contrato de um ano, e com outras competições nacionais, como a gente teve esse ano. Então, já começamos a fazer as conversas, os acertos com alguns atletas, né? Nós também entendíamos que alguns deles já tinham propostas, né? Em função de todo o trabalho que foi feito. A equipe do Nacional ela foi muito bem vista no país, pode ter certeza disso, né? Então, a gente sabia que iríamos encontrar uma dificuldade nessa montagem. Tentamos, obviamente, renovar com boa parte dos atletas, não foi possível, né? Começamos pelo goleiro Jonathan, né? Tentamos uma conversa, ele teve uma viagem. O Jonathan era uma referência nossa, era um atleta capitão, mostrou sempre uma liderança, né? Uma pessoa também de excelência, um grande profissional, nunca deu trabalho. Mas o Jonathan também já tinha conversado com uma equipe aqui do Amazonas, aqui de Manaus, né? Já tinha assinado um pré-contrato também, então não houve essa possibilidade de uma renovação com ele, né? Conseguimos de antemão a nossa dupla, o Paulinho e o Davi, né? Existiu uma conversa e o interesse de ambos, né? Embora tinham proposta de outros clubes, conseguimos a permanência dos dois. Nas laterais, nós entendemos que precisaríamos modificar, né? Porque oscilou muito, né? Durante a competição, tanto na direita quanto na esquerda, né? Nos momentos mais decisivos, infelizmente, tivemos algumas quedas de rendimento, né? Com até mesmo expulsões. Então, a gente resolveu dar uma oxigenada nessas laterais. Tentamos uma renovação com o Ítalo, né? Que já tinha a proposta do Amazonas para disputar a Série C. Acabamos conversando com ele e tal. Ele preferiu não renovar nesse momento. Mas nós entendimos também que é um atleta que conseguiu performar durante a competição. E não foi à toa que conseguiu acesso agora com o Amazonas jogando como titular, né? Conseguimos a renovação do José Ítalo, que é um atleta que vem nos ajudando muito, né? Tanto como meia, como extremo. Conseguiu desenvolver um grande trabalho, né? Teve a questão do Yuri Tanque, né? Que existia uma conversa e um acordo para a gente poder permanecer com ele, mesmo sabendo que existiam outros clubes interessados, porque hoje no país nossa principal carência é um camisa 9, né? Então a gente foi articulando, né? As posições, alguns obviamente que a gente não gostaria de contar em função do baixo rendimento que teve, né? Existe uma conversa grande do Kiko voltar para a gente também, né? Ele foi para o Botafogo disputar a Série C, mas existe uma possibilidade grande dele retornar com a gente. E assim a gente foi conversando atleta por atleta, né? Na minha conta ali, eu acho que foram 6 ou 7 atletas que nós conseguimos fazer essa renovação. E as demais posições a gente já começou a trabalhar no mercado, né? Para poder qualificar. Obviamente que precisaria do início de uma montagem de um comando técnico, até para te ter um horizonte de qual plataforma de jogo e qual perfil de atleta tem que trazer. Houve o contato, sim, né, com o Lacerda, entrei em contato com ele, foi muito solícito, ficou muito feliz com o convite do Nacional, mas entendeu também que existiam outros projetos para eles, em termos de calendário, em termos até de competição. Ele até citou alguns de clubes de Série C, até de Série B, já procuraram ele para fazer uma renovação. Então se tornava, obviamente, muito inviável essa vinda nesse momento, né? Mas o Lacerda ficou muito feliz pelo convite, né? Da mesma forma, tentamos o Christian, que foi o treinador que chegou à final do estadual, né? E também existiu um outro clube daqui de Manaus também interessado, com valores praticamente o dobro do que a gente consegue pagar nesse momento. Então a gente está numa busca. Existe 2 a 3 nomes ainda já na pauta para mim sentar com o presidente e a gente definir. Mas também já estamos no mercado, né? De antemão também já vou avisar para vocês que conseguimos já acertar com o lateral esquerdo o Cássio, que é da Tuna Luz, que jogou contra a gente. Um atleta de 27, 28 anos, muito agudo, muito rápido, né? Nós entendemos que esse estadual, pelo nível de competitividade que vai ter, né? Com as equipes era a novidade, né? Formulando. Você ia contar para nós, a novidade era o Cássio, né? É o Cássio, lateral esquerdo, já estamos 100% acertados. Mas acho que dá para você contar mais um pouquinho mais aí, algumas bombas, mais exclusividade, né? Nós tentamos alguns atletas, mas é como eu te falei, existe uma restrição em função de ter somente o estadual, isso acaba dificultando, né? Nós também não vamos fugir de um equilíbrio financeiro,
né, de entendermos de fazer uma equipe que nós conseguimos pagar em dia, dar esse suporte, né, na logística. Então, nós não vamos fugir do nosso parâmetro, nós não vamos fugir do nosso teto, né, nós vamos buscar atletas que possam honrar a camisa do Nacional, como alguns deles fizeram aqui no clube, e vamos continuar trabalhando como a gente está, observando, fazendo essa captação, trabalhando com alguns parceiros, buscando alguns empresários que é da nossa confiança, para a gente contratar atletas de alto nível e que nós podemos chegar no estadual para brigar de frente a frente com essas equipes que já estão montadas há algum tempo. Deixa eu só concluir aqui. Você sabe que, ainda que infelizmente a gente não tenha calendário, hoje o estadual para nós, nacional, ele se tornou a nossa Série A do brasileiro. Ele se tornou a Liga dos Campeões. A gente não tem outro jeito, entendeu, a não focar no estadual. Eu penso até que esse estadual vai ser tão difícil quanto conquistar uma vaga na Série C, né? Porque os adversários estão se preparando. Fazendo uma pergunta aqui que o Ricardo deixou aí, Ricardo Nascimento, a respeito do time. Uma pergunta, né? Eu já concluí a pergunta. Eu gostaria muito, não sei se é possível, aquele Wilson Júnior no último jogo, o cara entrou quase. Cara, eu acho que lá na frente, se for para reforçar o time do Nacional, quando tiver a próxima disputar um título, uma vaga, um calendário para o próximo ano, eu acho que seria uma boa ele vir. A não ser que seja tão caro assim, né? Eu acho que ele deixou uma boa imagem, o Wilson Júnior, né? Me pareceu um bom jogador, e o Sacramento. Eu não sei, você depois vai dizer para a gente a respeito disso, né? Se há possibilidade de eles virem jogar no Nacional de novo, né? E uma pergunta que o Ricardo deixou aí, né? O Nacional vem forte, vem para ser campeão, porque, olha, não vai ser fácil. Eu acho que chegar em segundo lugar, para obter alguma vaga, já é suficiente, muito embora nós estejamos acostumados a disputar campeão. Você sabe disso. Olha, eu vou aproveitar e vou responder essas duas perguntas aí. Referente ao Wilson Júnior, foi um atleta que não conseguiu desenvolver o trabalho nesse curto tempo que ele teve aqui. Nós entendíamos e esperávamos muito mais dele, né? Teve algumas situações também extra-campo aí que eu não concordo, eu não trabalho com atletas com atitudes que ele teve. Então, enquanto eu estiver no Nacional e o presidente Augusto estiver, o Wilson Júnior não volta para cá, certo? O nosso objetivo aqui, pela grandeza do Nacional, nós temos como obrigação de montar um time forte, de montar um time competitivo, né? Nós temos aí adversários que o próprio Amazonas, que conseguiu acesso, o Manaus, o próprio Manauara, que vem com investimento alto, as equipes do interior como Princesa, Operário, são equipes que são muito relevantes, Rio Negro, vai ser um campeonato muito difícil. O Nacional, obviamente, nós vamos buscar resgatar o nosso calendário, né? E para isso nós temos que chegar à final do campeonato. Nós entendemos também que, diferentemente desse ano, nós já vamos ter uma espinha dorsal, nós já vamos ter atletas que já vão estar fazendo praticamente um ano de casa, né? Isso também ajuda, porque ele já conhece a nossa metodologia, conhece a cobrança do nosso torcedor. Então, para isso, não vai faltar muito empenho, né? Não vai faltar, desde o início, colocar na cabeça desses atletas que o nosso Nacional é grande, que está 8 anos sem o título, né? Então, nós vamos trabalhar muito forte, nós vamos chegar muito forte. Muitas vezes não é o que define, não é a folha salarial, né? Por mais que tenha clubes aí que com uma folha muito superior do Nacional, não isso quer dizer que vai dar resultado, né? Eles podem ter uma facilidade maior na busca de atletas, né, com nível superior, mas o que nós entendemos é que para a gente ser um time competitivo, nós precisamos ter guerreiros, a gente precisa ter atletas que vestem a camisa, que buscam o espaço deles com muita dedicação, que possam ter o profissionalismo, né, e sejam competitivos, atletas que sejam vencedores, né? Então a nossa busca está desde o dia 21, vamos dizer assim, na segunda-feira, a gente está buscando já atletas que possam vestir a camisa com muito orgulho, e pode ter certeza que o Nacional vai chegar forte aí para esse Barizão 2024. Bom, deixa eu aqui dizer, gente, olha, você aí que está nos assistindo, compartilhem, né? Compartilha aqui dá um like aí, dá um alô, né? O Dia das Crianças. Queria dizer também que dia 22 agora,
no outro domingo, sem ser esse, a Apaixonaça vai fazer um evento, né? Vai ser o primeiro domingueiro da Apaixonaça, né? E se tudo der certo, a gente pretende fazer um flashback, vai ser à noite, sei lá. Se não for lá, a gente vai a um outro local. Mas a gente vai, dentro da minha gestão, fazer esse evento que está devendo para a torcida do Nacional, para os filiados, membros da torcida, né? Me cobraram muito, né? Então agora a gente não podemos deixar de fazer esse evento, até para a gente ficar, para a torcida do Nacional ficar mobilizado ainda, né? Ficar engajado, o objetivo é engajar mais torcedores, né? Não deixar a marca nacional ficar na obscuridade. A gente conseguiu na sede, graças a Deus, foi alugado, é um trocadinho caro, mas graças a Deus estamos conseguindo pagar esses aluguéis aí através dos nossos parceiros que eu citei aqui, né? E de antemão, eu acho que toda a torcida gostaria de contar com essa presença lá, se você tiver ainda aqui por Manaus, você pode aparecer lá, as portas vão estar abertas no nosso evento lá, e para dialogar, fazer uma resenha com torcedores do Nacional. E será um encontro que a gente fazia antes, né, de fazer uma festa há muito tempo, faz uns 3 anos que a gente tinha uma domingueira do Nacional. A gente vai tentar resgatar essa festa, né, com a intuição de aglomerar, trazer os torcedores, engajar os torcedores do Nacional, e traçar conversa, falar sobre Nacional e tentar de alguma forma manter vivo as nossas emoções e o nosso amor pelo Nacional Futebol Clube através dos eventos, porque quando você não tem futebol, que é o ápice da nossa paixão, a gente tem o dever de manter a torcida do Nacional ativo, né? Pensamento nacional, acho que todos os grandes clubes do Brasil fazem isso, né? Realmente eu nunca fazia assim uns 8 anos que eu não tinha tanta otimismo com o Nacional, né? Foi um time que ele foi aos poucos ele foi conseguindo tirar leite de pedra, que não é fácil, né? Até entendo, porque quando o Nacional era absoluto aqui em Manaus, todo mundo vinha para cá e não tinha dificuldade. Hoje é diferente, né? Hoje os caras vêm para Manaus, mas tem uma concorrência, tem o Amazonas que subiu, né? Que oferece um dinheiro maior, está correndo dinheiro melhor lá. Tem o Manaus também que não falta, então nós temos a concorrência, mas eu acho que quando você é um gestor, que tem um carisma muito grande ao seu redor, sabe conversar, sabe dialogar, e tem muitos torcedores, muitos jogadores profissionais que não vêm pelo bom salário, mas ele vem pela amizade, pelo respeito, porque muitas vezes você planta aqui com o gestor e colhe lá na frente, né? Eu já vi nós temos história de jogadores que morou embaixo da arquibancada da antiga Colina, aqui, que é o Pifó, antigo Pifó, Lima, que jogou na Europa, já jogou em todos os clubes da Liga dos Campeões. Então o cara comeu osso, hoje está comendo filé, um cara bem de vida, graças a Deus, né? Então, uma pergunta que eu olhando agora aí, eu estou tentando relembrar as perguntas, tem uma aí que me deixou muito questionável, né? Você falou que está falando com treinadores, né? A gente sabe que a gente não pode vazar. Eu acho, na minha opinião, que é bem mais fácil você deixar vazar o nome dos treinadores que estão sendo cogitados do que jogadores, porque o treinador, há muitos treinadores e poucos times para contratá-las. Já o jogador não, ele é mais disputado. Então eu acho que se você tiver dentro das possibilidades que não complique as negociações, se você puder e quiser dizer qual será os treinadores que o Nacional estão pretendendo trazer, claro, dentro da folha de margem de pagamento, que dinheiro não dá em árvore, a gente sabe como é que é isso aí. Se você puder falar aí, puder também dizer quando é que o Nacional vai se apresentar, né? Quando é que o Nacional vai se apresentar, porque eu acho que quem começa cedo, termina mais cedo, né? Não tem para onde correr, o amistoso, a pré-temporada é muito importante, entendeu? E o que me causa muita revolta, não é isso, não. O que me causa revolta é que, infelizmente, o setor do Nacional já está entregue ao campeonato amador, né? Aí eu te falo, será que o Robertinho vai estar lá, vai estar um empresário para estar lá, para reformar de novo o gramado para entregar para o Nacional Futebol Clube? Porque não é impossível que o Nacional Centenário continue alugando seu estádio, seu campo para terceiros,
né? Enquanto que o clube, quando chega lá, nós tem que ser reformado tudinho. Você tem como responder essas perguntas aí? Tem sim, Natan, vamos lá. Primeira questão dos treinadores, eu ainda vou manter em sigilo, né? Até porque existem 3 nomes aí, ainda que eu vou conversar com o presidente, vou expor para ele essa questão do comando, vou mostrar o perfil de cada treinador. A minha busca, obviamente, é para quem já tenha trabalhado aqui no estado do Amazonas, já conhece o campeonato estadual, né? Isso é importante, né? Mas nós entendemos também que tem grandes treinadores aí que muitas vezes estão buscando uma oportunidade aqui, né? Até mesmo como o próprio internauta colocou aí, o futebol amazonense ele está em alta, até mesmo pela campanha que o Nacional fez, o acesso do Amazonas, isso tudo alavanca o nosso futebol. Então a gente está tendo muito cuidado, obviamente, para ser bem acertativo nessa questão do comando técnico. Sobre a questão desse período de inatividade, a questão do CT, deixa eu explicar uma coisa para vocês, que é importante saber. O clube está sem receita, e até mesmo quando estava em atividade, os recursos que entravam da CBF, existiam os bloqueios judiciais. Infelizmente, poucos desse recurso que durante a fase da Série D houve, né, em termos de valor que entravam, existiam os bloqueios. Então, infelizmente, o nosso maior investidor ele continua sendo o presidente Augusto Ferraz. Né? Então, esse período de inatividade, nós fizemos um cronograma. Nesse mês de outubro, a gente tentar buscar alguma receita para o clube. A partir de novembro, o CT ele fecha para manutenção. Né? Nós já fizemos cotações para poder fazer uma reforma no CT, sabendo que a partir de novembro e dezembro, principalmente no mês de dezembro, que é onde que a gente pretende voltar, iniciar os trabalhos no início de dezembro. Estamos conversando, segunda-feira temos uma reunião na Assembleia Legislativa com a Federação, né, e os clubes para ter esse arbitral, esse primeiro contato em função da fórmula da competição. Mas nós entendemos que pela metade de janeiro, até o dia 20 de janeiro, essa competição já vai estar iniciando. Nós vamos repetir, né, esse planejamento que foi feito o ano passado, em dezembro, iniciar antes. Nós precisamos de 45 dias, que é um tempo hábil, para fazer essa preparação de pré-temporada. Diferente do ano passado, nós vamos buscar, obviamente, jogos treinos amistosos, né? Precisa ter de 2 a 3 amistosos aí, mesmo que sejam com equipes que nós vamos enfrentar durante o estadual. Nós precisamos, durante esses jogos, tirar o nosso diagnóstico, entender como a nossa equipe está se comportando, e isso só consegue jogando, né? Então, nós vamos manter uma preparação de 45 dias, né, que é o tempo de 7 semanas de trabalho, de pré-temporada, de jogos treinos, de adaptação, né, que esses atletas consigam entender a metodologia do novo comandante do Nacional, para que a gente possa iniciar a competição de uma forma totalmente diferente do que foi esse ano, né? Tivemos muitos empates esse ano, tivemos essa dificuldade, né, de busca de resultado de imediato, só que agora nós entendemos também que já temos uma experiência, né, no estadual, já temos um conhecimento de que uma equipe que quer chegar, obviamente, a gente tem que buscar, desde o primeiro jogo, as vitórias, para a gente conseguir pontuar. Vai ser uma das competições mais difíceis, né, em função das equipes que têm se preparado, mas o Nacional eu tenho certeza que vai chegar forte para a gente poder brigar pelo time. Agradecer aqui a presença do nosso âncora do programa, Jefferson Fatin, né? Acabou de entrar aqui com a gente, né? Eu vou lhe dar aqui todo mundo já sabe. Vou lhe dar aqui um nome que dá para você conversar. Se vier, eu tenho quase certeza que muitos torcedores do Nacional vão apoiar sua volta, seja do Gilmar Popoca. É um cara que já trabalhou aqui ano passado, né? Um cara que não ganhou nada com o futebol como treinador, mas, cara, o cara veio aqui, mostrou uma capacidade. Eu acho que você puder conversar aí, na minha humilde opinião, ele será bem-vindo, porque ele deixou também um cara que conhece bastante jogador. Acho que você puder entrar em contato com ele, conversar em off aí, né? Quem sabe que dá certo, já que ele conhece a nossa realidade, é daqui, entendeu? Mora no Rio praticamente, mas tem vivência no futebol, você já ouviu falar dele, né? Já viu com o Zico e tal. Sabe como é que é, Gilmar? Pessoal, que é bom. Enquanto aqui o nosso âncora vai fazer essas perguntas, né? Se apresentar aqui no programa, o Jefferson Fatin, meu vice-presidente até o final do ano, né? Acho que antes do final do ano já está entregando, se Deus quiser. Eu vou ler aqui os comentários e compartilhar aqui o programa, beleza? Fica à vontade aí, fazer pergunta ao nosso convidado, Jefferson. Beleza, Gaúcho? Tá me ouvindo bem aí, Gaúcho? Tô te ouvindo, Jana. Tudo bem?
Beleza, rapaz. Só queria te agradecer que, mais uma vez, né, o nosso programa bate o recorde aqui de audiência. Naquele primeiro momento que tu foi entrevistado, foi um recorde. Agora, eu acho que está batendo até aquele primeiro programa para te ver como a torcida do Nacional dá credibilidade para o nosso programa. E muita gente perguntando, várias perguntas. Eu estou mais aqui no sentido de tocar a bola para frente. Eu acho que se a gente ficar olhando para o passado, né? Mas eu preciso fazer uma pergunta para você que essa semana todo mundo me perguntou. O Gaúcho vai lá, pergunta para ele. Por que o Nacional jogou com 3 zagueiros aquele jogo com o Bahia de Feira? Ninguém entendeu. O que foi que aconteceu, Gaúcho? Bom, primeiro foi uma boa pergunta, né? Porque, assim, ó, nós como gestores e eu como executivo, eu tenho isso como ética, isso eu não vou mudar, né? Eu acho que, assim, ó, se tu contrata um treinador e tu paga o salário do treinador, é porque dentro de campo tu tem que dar autonomia para ele poder escalar quem ele quiser. Ele é cobrado se ele fez alguma coisa errada, se os resultados não vêm, são cobrados. Como o Fajardo foi cobrado, como o Cavalo foi cobrado, né? Teve até uma situação aí que num treino onde que houve um desconforto, né, entre eu e o Cavalo, onde o Cavalo tirou os dois centroavantes e botou o Ítalo de centroavante. Um dos jogos mais decisivos nossos, que foi o segundo jogo do mata-mata, né? Então eu fui questionar essa atitude, né? Porque eu tô acompanhando os treinos todos os dias, eu conheço o elenco, foi eu, os treinadores que passaram, a gente montou esse elenco. Então nós temos o respaldo para poder cobrar. E clube grande existe uma cobrança que ela vem de cima para baixo. O presidente não me cobra, eu cobro a comissão, eu cobro os funcionários, né? A comissão cobra os atletas. Isso tem que ser repassado, né? Então, assim, naquele momento, eu vi que não fazia sentido, né? Tu tirar dois centroavantes, que era o Sacramento e o Uritanque, e tu botar o Ítalo, um volante, como centroavante, né? Numa semana mais importante para a gente tentar reverter um placar de 2-0. Então, eu questionei, e a partir daquele momento eu comecei a perceber algumas questões do comando técnico, né? O Cavalo, né? É importante que a torcida saiba. Inclusive, eu acho que foi na semana passada, semana retrasada, foi numa rádio acabando falando bobagem aí sobre o Nacional, sobre a gestão, né? Isso nos deixa muito triste e chateado, porque o Cavalo foi uma pessoa que o presidente Augusto Ferraz bateu no peito e falou: eu quero dar uma oportunidade para ele, até porque é um profissional que é daqui, né? Nós temos que valorizar as pessoas daqui, do Amazonas, né? Teve a oportunidade, o Cavalo, mesmo sabendo a questão comportamental que atrapalhou ele, a carreira dele, né, como treinador. Até então não tinha trabalhado em outros clubes, né, estava um pouco fora do mercado. Então foi dada a oportunidade para o Cavalo, né, foi dada uma confiança. Nós conseguimos, ao longo do trabalho na Série D, né, administrar alguns contratempos. Eu acredito que foi muito mais positivo do que negativo, mas teve pontos ali que foram preponderantes para que o Nacional não conseguisse o acesso, né? E isso vai muito da questão do equilíbrio do comandante, né? Naquele próprio jogo contra o Bahia de Feira, o banco de reserva ali estava totalmente transtornado, né? E quando teve a primeira confusão, o comandante, que tinha que ser o rapaz de equilíbrio ali dentro, ele estava lá dentro do campo discutindo. Então, isso já transmitia um pouco de desequilíbrio, né? Isso atrapalhou muito, atrapalhou. E eu acredito que tudo são uma experiência que a gente aprende, né? Hoje o Cavalo, ele foi numa rádio, né? Falou bobagem da gestão, falou que ia processar, que ia colocar o clube na justiça porque não tinha acertado. Mas a torcida precisa saber que o Cavalo foi antiético, né? Não foi profissional, não respeitou a oportunidade que foi dada. E eu já falo que enquanto a gente estiver na frente do Nacional, o Cavalo não trabalha mais aqui, né? Nem comigo, nem com o presidente Augusto Ferraz, em função dessas atitudes de falar e questionar até mesmo todo o trabalho que foi feito, né? Criando dúvidas muitas vezes na montagem agora desse ano, porque ele não fazia mais parte, né? E o presidente ele foi muito categórico quando ele fala que a gente precisa trazer resultados, né? Eu acho que a gestão em si ela vem dando resultado, porque como o próprio Natan falou, nós conseguimos resgatar o torcedor, voltar a acreditar, montar um time competitivo como foi na Série D. Agora o nosso trabalho ele vai até o apito inicial. Dali para frente é o comandante que é pago para isso, são os atletas, né? Então a gente não tem mais como entrar em campo para resolver. Eu acredito que tudo foi feito
da melhor maneira possível, logística, concentração, pagamento antecipado, né, alimentação, condição de trabalho, tudo foi feito para o atleta poder conseguir performar. A comissão foi dado toda a condição de trabalho, e muitas vezes isso, né, não é o suficiente, porque são tomadas de decisões erradas, muitas vezes do comandante numa troca de colocar 3 zagueiros num jogo importante, sem ter treinado, né? Então são situações que a gente começa também a ficar atento para trazer treinadores aí que consigam manter um trabalho, manter aquilo que vem dando certo, para a gente não ser surpreendido no final e não conseguir os objetivos. Beleza. E Gaúcho, quando o Nacional terminou o estadual, né, a gente perdeu aquela partida para o Amazonas, a gente criou uma expectativa que a gente ia trazer um treinador com um handicap melhor do que o Fajardo, né? Aí quando anunciaram o Cavalo, a torcida ficou muito com o pé atrás, né? Muito com o pé atrás, mas a gente percebeu que o trabalho começou a encaixar, começou a evoluir, né? O time começou a produzir aquilo que até mesmo acho que vocês não esperavam, mas, né, a gente colocou o Cleiton ali na lateral direita, né, que teve que improvisar, que a gente estava sem lateral direito. O nosso meia, infelizmente, a gente deu um tiro errado aí com o Gabriel Davis, que realmente mostrou que não estava preparado para aquele momento ali, né? Tu acha que faltou algo a mais aí no time do Nacional? O que faltou, Gaúcho? Faltou a grana para contratar os jogadores que estavam faltando? Ou vocês acham que com esse time a gente ia chegar até o final? Olha, do meu ponto de vista, né, e a gente, como sempre fala desde o início, nós não trabalhamos em cima do achômetro, né? A gente trabalha em cima de convicção. Nós buscamos, desde o momento que nós classificamos para a fase dos mata-mata, a gente foi buscar no mercado. Agora encontramos uma dificuldade muito grande, seja financeira, ou seja, do próprio atleta vir para disputar jogos decisivos aqui no Nacional, entendeu? Nós buscamos diversos outros nomes, mas encontramos uma dificuldade muito grande. Tinha atletas que pediam mais de 150 mil reais para vir fazer jogos do mata-mata. Isso é inadmissível, isso é um absurdo, né? Então, como eu te falo, a gente trabalha em cima do equilíbrio financeiro. O que a gente faz é uma gestão, e para a gestão ela tem que ser equilibrada. Eu não posso, muitas vezes, trazer um atleta de nome só pelo nome. Eu tenho que trazer um atleta que seja de nome que possa dar resultado dentro de campo. Agora, a expectativa nossa, quando a gente contrata, é que o atleta possa vir e render. E muitas vezes acontece, e isso é mais do que natural, o atleta pode estar rendendo e ter um ótimo rendimento num clube, e quando chegar no outro não consegue ter um rendimento. Adaptação, o calor, tem N situações aí que pode acontecer, entendeu? Então, assim, eu acredito que nós erramos, a gente tem que ser humilde para reconhecer, né, quando a gente erra, em alguns detalhes, talvez na escolha de alguns nomes, talvez, de repente, numa troca do comando, quando a gente percebeu que estava faltando um pouco mais de comando da nossa equipe, né, principalmente nas fases dos mata-matas. Mas a gente acreditou no elenco, a gente tinha uma equipe forte, né? A gente entendeu que chegou até o momento ali, com uma pontuação, era o segundo lugar dos 64 clubes em termos de classificação e pontuação. Isso é um número muito expressivo, né? Mas isso não ganha jogo. Infelizmente, são detalhes, né? Talvez a gente esperava um pouco mais de alguns atletas no momento decisivo, do mata-mata. Atletas que poderiam ter chamado a personalidade, chamado a responsabilidade, na verdade, e acabou ficando a desejar, né? Então a gente lamenta quanto a isso, mas vamos continuar buscando atletas para vir com personalidade, que possam honrar a camisa do clube e nos trazer o resultado, que é o que a gente precisa nesse momento. Só para finalizar. Fala, Nathan, fala. Só para mandar, alô, diretoria do Nacional, vamos providenciar um patrocinador de peso e reativar o esporte social do clube. Maurício Gama. Eunildo Beltrão, o que o NASA tem em vista para o ano que vem, 2024, né? O Jander Dutra tem que investir se quiser ganhar alguma coisa. É claro que sim, né? Jorge Pereira, boa tarde, NASA. O NASA vem forte em 2024. Então, são perguntas aqui bastante questionáveis, né? Variadas. O Nacional também não estava acostumado a jogar com VAR, né? Isso é verdade mesmo. Isso é interessante isso aí, né? Verdade. Deixa só finalizar aqui. Eu questionei o gramado porque nós estamos numa seca. Você sabe que nesse verão, você recuperar 35, 40 graus, um gramado que está seco. Você viu a arena, né?
A coisa mais chata da arena nesse jogo foi o gramado, né? Merecia um gramado bem verdinho, acho que por causa disso também que a seleção também botou a Arena da Amazônia para o escanteio. Então, é isso que eu quero questionar e dizer que você está entre a cruz e a espada, na nossa opinião, na minha, né? Porque se você não ganhar o campeonato esse ano, estadual, ou até mesmo um calendário, aí fica difícil a gente até chamar você para o programa, porque vocês sabem que nós somos pessoas que amamos demais o Nacional, a gente faz protesto, a gente questiona, então eu torço que você ganhe, conquiste uma vaga nacional, seja campeão, você é o Ferraz, porque nós precisamos de pessoas vencedoras, nós estamos acostumados a vencer, né? Então, só para clarear essas ideias e refrescar essa memória lá na frente, a gente espera não ter atritos, né, atritos bem radicais, porque ninguém aqui, nacionalino, não conheço, que já questionou e já fez manifesto de protesto contra o direito nacional, como eu, esse caboclo aqui, e o ex-presidente da Apaixonada. Nós somos uma torcida independente, a gente não come na mão de ninguém, a gente recebe as congratulações, a gente reconhece os méritos nossos, mas a gente não se vende, e ninguém tem dinheiro para nos comprar. Então, para você fique bem claro a respeito disso, você é o primeiro cara que a gente está pegando aqui de Direito Nacional para fazer perguntas, que muita gente que vem aqui não aguenta uma pergunta nossa, uma reunião em off, eu acho que você também não aguentaria a pressão, porque eu faço perguntas que eu não vou fazer aqui em sinal de respeito, né, a muitos ouvintes, a muitas pessoas que nos assistem, e são pessoas de muitas classes que merecem nosso respeito. Então, passo a palavra aqui para o Jefferson, a respeito de qualquer coisa mais. Só para finalizar ainda a questão da Série D, né, Gaúcho? A gente recebeu várias críticas, muitos torcedores, né? A gente viu agora o Amazonas, na reta final, né, teve a coragem, né, e a audácia e a sorte de ter trocado o treinador, e o treinador conseguiu as 4 vitórias, né, e o time subiu, né? Tu acha que em algum momento ali a gente poderia ter trocado o treinador também? Porque existe um boato aí, uma conversa que você e o Gaúcho, na véspera do jogo com o Parnaíba, vocês discutiram no meio da semana e quase que mandaram o cavalo embora. Isso foi verdade ou é conversa fiada aí do torcedor? Na realidade, foi sobre o que eu comentei aqui com você, sobre o questionamento, né? De ele tirar os 2 de centroavante, falar que os atletas não estavam correndo e colocar um Ítalo, que era um volante de centroavante. Então foi onde que houve o desconforto. Eu não vou mentir para vocês, porque eu trabalho com a verdade, né? E eu sou um cara muito transparente quanto a isso. E eu busquei novos treinadores, eu tentei mudar, né? Eu fui tentar buscar 2 treinadores da minha confiança também, porque eu senti que naquele momento nós estávamos perdendo um pouco do comando, né? Infelizmente não tive êxito, e no dia seguinte o Cavalo teve a humildade de ir lá na minha sala pedir desculpa, e depois perante o grupo também foi se desculpar com humildade, e a gente contornou a situação e resolveu dar continuidade no trabalho, entendeu? Nós somos bem perceptível, né, quando a gente consegue detectar algo de errado. Nós tivemos apenas um ato de indisciplina perante os atletas, durante todo esse trabalho de estadual e Série D. Isso é muito pouco. Isso é sinal de um êxito na escolha dos atletas profissionais. Nós tivemos apenas um contratempo no comando técnico, né, que naquele momento eu tive a percepção de tentar trocar, só que infelizmente os 2 nomes que eu tentei buscar no mercado, eu não tive êxito. E no dia seguinte teve essa questão do Cavalo ter vindo se desculpar e teve humildade perante o grupo. Então nós contornamos e seguimos o trabalho. Então assim, o mais importante que todos saibam, nós trabalhamos em cima da verdade. Muitas coisas se falam, né? Há muitos questionamentos. Muitas pessoas falavam agora que, estão pagando o executivo agora todo esse tempo separar. Mas ninguém sabe que desde a segunda-feira, do dia 21 de agosto, nós já estamos na montagem do elenco, renovações, as dispensas, já montamos um projeto para a base, que ela vai ser agora a partir de 2024 ser colocada em prática, né? Porque entendemos também que a base do Nacional não pode entrar para as competições só para participar, nós temos que buscar um aprimoramento das categorias de base, para isso vai existir um investimento nessas categorias de base,
Eu acho que tudo isso é importante que a gente vem fazendo e o torcedor precisa entender uma coisa. Para a gente voltar a ser um clube vencedor como o Nacional existe degraus, existe etapas. Nós estamos conseguindo evolução. Do estadual evoluímos numa Série D, quase conseguimos o acesso. Nós vamos entrar forte para buscar o título, para buscar o campeonato, que é importante para a nossa sequência de calendário, de projetos, entendeu? O Amazonas, eles têm que ser como referência, tem que usar como referência. É um clube que está 4 anos aí. Ele, no primeiro ano, ele não ganhou o campeonato estadual seguido. O segundo ano, ele não ganhou, até porque a hegemonia maior era do Manaus, que vinha ganhando nos últimos anos, os estaduais, né? Então, existe um processo. Ele não conseguiu acesso à Série B agora à toa. Existe um trabalho que foi feito. O Nacional, nós começamos um trabalho lá em novembro. Existe uma evolução do trabalho. Nós entendemos que agora, nesse ano de 2024, por mais que esteja mente só temos o estadual, a equipe vai conseguir performar melhor. Agora nós vamos buscar, obviamente, um resultado para a gente conseguir ter um calendário e voltar a vencer, como fazem, o Natan comentou, acho que 8 anos que o Nacional não ganha estadual. Muitas vezes é como eu falo, não é a folha salarial que define quem vai ser o campeão. O que define é planejamento, é organização e a escolha de atletas com melhor performance para que eles possam entrar em campo e dar resultado. O Ícaro, o Carequinha, vocês têm conversado com ele? Há possibilidade de voltar para o Nacional ou está muito caro para vir para o estadual? Ou já... O Ícaro, eu fiz uma proposta, eu tentei renovar com ele já tinha um acerto com o Marcelo Dias, né, para jogar agora, e aí preferiu não dar sequência na conversa. Então, assim, existe uma possibilidade? Existe. Mas ele está jogando lá no Marcílio, lá no Sul. Eu acredito que deve renovar por lá, mas é um atleta que a gente tinha interesse de renovar, sim. Perfeito. Beleza, Gaúcho. Falando em jogador, eu gostei muito daquele goleiro do Bahia de Feira. Um goleiro muito bom, né? Tanto no primeiro jogo como no segundo jogo. Um atleta que eu fiquei admirado do trabalho dele. Se de repente pudesse contactar também, seria uma boa. Mas, Gaúcho, falando agora do futuro, né? O presidente, o Augusto Ferraz, ficou satisfeito aí? Claro que o objetivo era subir, mas como é que tá? Ele te deu carta branca? Você tá organizando? Você acabou de falar aí que um dia depois da eliminação, o Nacional já está trabalhando para o estadual. Então, como é que tá isso aí, Gaúcho? A gente pode confiar que o time vem forte para a gente tentar ser campeão, porque o Nacional não merece mais ficar na fila. Aí já temos 8 anos, a torcida não aguenta mais. E eu acho que agora é jogar tudo para cima, porque às vezes você fica pensando assim, não tem calendário. Mas o atleta que se apresentar bem, se jogar bem pelo Nacional, as portas vão se abrir para o resto da temporada. Então não existe isso, não vai vir jogador para o Nacional porque o Nacional só tem estadual. Eu acho que não é por aí. Futebol profissional, olha o Ítalo, o exemplo do Ítalo. Veio para o Manauara, foi para o Nacional, está no Amazonas e ninguém sabe para onde que ele vai agora. Pode ir até para um clube da Série A, né? Então, eu queria saber como é que está isso aí, como é que está o planejamento aí do Nacional para o estadual, Gaúcho. Olha, como eu te falei, né? A gente está trabalhando forte aí. Agora estamos focados para definir o comando técnico, né? Já tem alguns atletas aí que já está apalavreado com a gente, né? Faltando alguns detalhes de assinatura de pré-contrato. O mercado ele está muito ativo, né? Até me surpreendeu um pouco, porque muitas vezes, no fim das competições, o mercado começava a voltar a ser ativo em novembro, para as equipes se prepararem para dezembro se apresentar, só que dessa vez começou bem antes, né? Já tem agosto, setembro aí, estava bombando, né? Muitos clubes já contratando, já acertando os pré-contratos, e nós não somos diferentes, né? Já estamos na busca aí para montar um time forte, a nossa expectativa é a melhor possível. O presidente Augusto Ferraz, ele acredita no projeto, né? A carta branca, na realidade, nós temos uma gestão compartilhada, né? Nós sempre tomamos as decisões juntos, né? O presidente é um presidente que ele busca resultados, ele me cobra por isso, né? Existe uma cobrança grande, porque ele é vencedor naquilo que ele faz. Não foi à toa que ele é prefeito, que ele foi deputado, né? E ele fez um trabalho de resgate dessa credibilidade do clube. Se nós tínhamos um time competitivo, se nós tínhamos um time forte, foi porque ele nos proporcionou toda
a possibilidade da gente poder contratar, deles pagar em dia, de dar condição. Então, tudo isso é importante. Então, o presidente, ele acredita e ele entende como que é um projeto a médio e longo prazo. Nós plantamos uma sementinha no estadual desse ano. Nós começamos a regar na Série D. Agora, quem sabe, a gente chega para o estadual já para colher e colher com vitórias, com título, porque por tudo que está sendo feito desse trabalho, muito honesto, muito transparente, muitas vezes questionado, mas um trabalho muito transparente e muito profissional. Aqui não existe interesse próprio, existe o interesse do nacional, da gente conseguir voltar a vencer um clube tão vencedor, um clube estatutário, um clube de 110 anos, um clube que tem 43 títulos estaduais. Nós estamos buscando o melhor para o clube. E muitas vezes, nós que estamos à frente do clube, nós estamos querendo muito que dê certo, mas são por vocês, torcida que está apoiando, que a gente se entende, que está carente de títulos, né? Então a gente está trabalhando incansavelmente para a gente poder dar alegria para vocês. Deixa eu entrar aqui, Gerson, rapidinho, ler aqui os comentários. Jaime Barroso, estadual 2024 será começado da estaca zero de novo? Acho que não, Jaime, que já tem 8 jogadores praticamente assinado pré-contrato, entendeu? Já respondeu, depois ele responde de novo. Elielto Carvalho, cadê o Ceará? O Ceará foi para a Arábia, meu. O cara tá. A Arábia tá dando muito dinheiro, o futebol de lá, Deus o livre. Não tem combate para nós. Jaime Barroso, por isso não temos calendário. Bom, realmente é verdade. Elimar Vasconcelos, esse rapaz gaúcho entende demais. Espero que ele continue por muito tempo no Nacional. Olha, eu espero que continue mais ganhando, porque se não conseguir um título, um calendário, infelizmente, até eu vou criticá-la, como já faço, né? Nacional tem que trazer jogadores do nível do Amazonas para tentar ganhar o estadual, meu amigo. Sabe que o salário mais baixo de lá é 15 mil. Aí é moleza, né? Eu também, se tivesse dinheiro, ia ajudar o meu Nacional. Jaime Barroso, a demora em sugerir demissão de Washington, a demora em demitir o Fajardo foi crucial para o insucesso do trabalho. Coisa de futebol, né, cara? Maurício Gama, a nossa realidade é que o Nacional só tem uma competição 2024, então tem que trabalhar com essa realidade. Por conta disso, o atleta não pode mais, mas é a realidade do futebol. Não entendi muito direito aqui, mas Jaime Barroso, Natan, volante, continua no Nacional ou regressa ao Botafogo da Paraíba? Deve ser o outro volante do Nacional, né? Jaime Barroso está questionando aqui. O Natan foi feito uma cirurgia no joelho dele de LCA, já se encontra fazendo o tratamento, né? Isso aí é mais ou menos um prazo de 6 a 8 meses. Então é um atleta que, infelizmente, no estadual já não conta com a gente. Lamentavelmente, né? Uma pena. Bom, passar aqui a palavra de novo, depois te responde aí os questionamentos, né? Do programa aqui. O audiência aqui, muita gente te elogiando aqui, dizendo que tu tá no caminho certo, fez um bom trabalho, né? Existem as críticas, mas também existem os elogios. O torcedor é assim, né? Ninguém pode agradar todo mundo, né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né, Gaúcho? Então, eu acho que a maior alegria minha também no início foi, eu lembro do estadual que nós tivemos uma reunião, o Natan participou, né? E ele questionou com todo direito, e a gente respeitou a opinião dele, né? Cobrou de uma forma muito ríspida até, né? Sobre a questão do trabalho, né? E a minha maior satisfação foi, na Série D, durante o trabalho, ouvir elogios da parte dele, de reconhecer o trabalho que a gente estava fazendo, né? E, Natan, tu pode ter certeza disso. O respeito com a torcida, da minha parte, sempre vai existir, né? Eu sou um cara que eu procuro escutar muito, né? A gente nunca é dono da verdade. E tu pode ter certeza que a gente vai trabalhar forte, como vem fazendo, porque não só vocês, mas eu quero muito um título aqui no clube. Eu acho que por esse trabalho sério que a gente está fazendo, junto com o presidente Augusto Ferraz, para a gente poder, eu acho que, abrilhantar esse processo de evolução do clube, né? Nós temos que resgatar esse clube, é um gigante adormecido, o Nacional é o maior clube do estado, então, obviamente, ele só é isso porque teve muitas conquistas, né? Então a gente espera muito isso.
Pergunta aqui do Alex Siquissu. Deve ter ouvido já. Parece? Por que ele que demitiu João Carlos Carvalho para quarta-feira antes do jogo do Parnaíba? Ele já respondeu, né? Houve um problema lá, pessoal dele lá, problemas técnicos. Muito morde-a-sopra esse programa. É nada, mano. É porque a gente respeita nossos convidados, muito embora. É isso, não. O respeito vai sempre vai ser o ápice do nosso programa, a todos que vierem aqui. Porque quem não começou o ano com um time de nível de Série D com calendário garantido. Isso aqui é Elielto Carvalho. Não entendi muito bem a pergunta dele. Alex Siquissu, chapa branca esse programa. Poxa, se você tiver o chapa branca, eu agradeço. A gente põe teu nome, tá aqui atrás, aqui não tem problema não. Aqui a gente não, você não recebe dinheiro de bandido, de traficante aqui, o resto é dinheiro de corrupção. Enildo Betrão Marques, por isso que é importante antecipar o preparativo dos atletas da adaptação local. Se refere à pré-temporada. Também concordo. Boa tarde, que o nosso Nacional venha forte 2024. Sebastião Arevalo. Quando começa a primeira contratações? Data. Quer saber a data? E você já falou, mas vai repetir de novo, não, claro, né? Pergunta por que ele quis demitir o João Carlos Carvalho. Acho que é uma pergunta que já... Depois falou que é mentira e tal, mas... Segue o jogo, meu querido. Se puder responder algumas perguntas que eu questionei aí, é com você. Nós já temos entre 3 a 4 atletas já contratados, né? Obviamente que alguns ainda faltam detalhes. Você tem o nome do Cássio aí, que a gente acabou definindo. O lateral esquerdo está na Tona Luso, né? Que fez uma grande campanha aí na Série D também, né? Então a gente vai buscar atletas que possam performar em alto nível, como eu falei. Sobre a questão do Cavalo, o Cavalo já ficou para trás, né? O pensamento agora é para frente. A única coisa que eu posso falar é que, infelizmente, ele fechou uma porta aqui no Nacional, né? Talvez isso tenha atrapalhado a carreira dele, né? Como ele mesmo falou pra gente. Mas agora o Cavalo já faz parte do passado, foi um treinador que não conseguiu objetivos aqui dentro do clube, né? Fez um grande trabalho, nós temos que reconhecer, mas também porque estavam respaldados por uma equipe aqui de staff, dando suporte e condição para ele fazer isso. E agora é pensar para frente, né? Agora estamos pensando exclusivamente nesse novo comandante e, em cima disso, montar uma equipe forte, competitiva. O Maurício está perguntando, Gaúcho, e o Érico Júnior? Vai continuar o Érico Júnior? Olha, nós entendemos que o Érico ele teve uma evolução, né? Ele começou muito bem e depois teve uma caída de rendimento, né? É um atleta que ele não está descartado, mas é um atleta que vai buscar 30 anos, né? Já vai estar com uma idade também de velocidade ali que a gente espera. A gente precisa de atletas mais jovens, mais rápidos, né? A gente gosta de trabalhar com atletas estilo do Kiko, que é um atleta que vai para dentro. O próprio Será, quando esteve aqui, é um atleta muito agudo, né? E as nossas extremidades aí, eu acho que não só pro Nacional, mas dos grandes clubes aí, tem buscado atletas muito velocistas pelos lados do campo, que é onde que tu consiga buscar o melhor caminho para te chegar ao gol. Vai, Natan, alguma pergunta aí pro Gaúcho? Sim, quando eu mencionei a respeito do gramado, por causa desse calor. Não é fácil você recuperar, né, um gramado que está seco, né, ainda vai ser batido, né, você vê a situação da Arena, que é um estádio que tem toda uma estrutura, né, tem um giratório de água lá, uma estrutura, uma drenagem bem melhor que o nosso, e não conseguiu se recuperar, né, enquanto que o nosso, que não tem essa estrutura da Arena, vai ser usado, infelizmente, para arrecadar o caça-níquel, né, infelizmente, essa é a verdade. Eu estava me lembrando aqui a pergunta do torcedor, que ele foi o treinador, quando será, se por um acaso o Nacional, você acertar com o treinador, você tem uma data definida para apresentar, colocar os nomes aqui para a gente saber no programa? Aqui para a torcida nacionalina, a maior torcida do norte do Brasil? Olha, a apresentação ela está quase que certa, isso vai depender muito da data do início da competição, né? Como a gente já tem uma ideia que deve ser pela metade, até o dia 20 de janeiro deve iniciar o campeonato estadual, a nossa ideia é na primeira semana de dezembro a gente já apresentar, já começar os trabalhos, né, de pré-temporada, de preparação, né? Se
eventualmente nesse conselho técnico que vai ter na segunda-feira, a data for logo do início de janeiro, nós podemos se antecipar para novembro já a apresentação, porque o que nós entendemos é que a gente precisa de um tempo hábil de adaptação, de como vai ter um novo comandante também, para que coloque a metodologia dele para os atletas. Então vai precisar de um tempo que a gente entende como 45 dias, que é o tempo de 7 semanas de trabalho, entendeu? Então é o tempo exato que dá para a equipe se preparar, se condicionar, se qualificar e ter um entendimento daquilo que vai ser colocado em prática. Beleza. Bom, Natan, já chegou aqui 1h10 de programa, Gaúcho. Quiser deixar teu recado, quiser deixar aí, desabafar alguma coisa, falar alguma notícia boa para nós aí da torcida, fique à vontade aí, o espaço é seu. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês, parabéns aí pelo programa, muito bem organizado. Fiquei muito feliz de poder falar um pouco aqui de tudo que a gente vem fazendo. Nós não estamos de braço cruzado, nós estamos trabalhando desde o dia que nós acabamos sendo eliminados da Série D. Estamos numa busca constante de uma evolução do nosso futebol profissional, da nossa categoria de base, né? O que eu poderia pedir, obviamente, é que o torcedor continue acreditando no projeto, continue acreditando no presidente Augusto Ferraz, por tudo aquilo que tem feito, né? Ele é o maior investidor do clube, ele quer, tanto quanto vocês, que nós conseguimos buscar títulos, coroar um trabalho que está sendo feito com muito trabalho, muita honestidade. Então, que continue acreditando. Eu fico feliz de ouvir muitos elogios, né, do trabalho até o momento. As críticas eu procuro absorver também, né? E a gente procura filtrar, a gente entende o que é bom e o que não é. E eu tenho certeza aí que 2024 vai ser um ano vitorioso para a gente. Nós vamos brigar forte, vamos chegar forte para o estadual, porque esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta, né? Nós vamos completar 1 ano agora em novembro à frente do clube, né? É um tempo hábil também para a gente colocar tudo aquilo que a gente vem fazendo, né? Uma organização, todo o planejamento, né? Isso é importante, essa organização administrativa também, as escolhas das pessoas certas para estar junto com a gente. E eu tenho certeza que 2024 vai ser um ano muito vitorioso para a gente. Acreditem no trabalho e não esqueçam, para a gente conseguir um êxito, precisa plantar uma semente. Existe um processo. Nenhum clube do país, nem Fortaleza, que está numa Série A, também batalhou muito tempo aí buscando uma Série D para chegar a uma Série C, a Série B e chegar a uma Série A. Existe um processo. O torcedor, eu entendo que muitas vezes é emoção, e se tratando de Nacional, que é um clube gigante, né, que está acostumado com títulos, não pode ficar essa carência de tanto tempo. Mas para isso, nesse processo, vai chegar o nosso momento que a gente vai coroar tudo isso que a gente vem fazendo. Muito obrigado pelo convite de vocês. Beleza, Gaúcho? A gente agradece mais uma vez, como a gente está falando, batemos o recorde aqui na audiência ao vivo, né, pela tua presença. Eu acho que falar do Nacional sempre é bom, principalmente para essa torcida aí que está merecendo aí coisa melhor, mas eu tenho certeza que a gente, ano que vem, vai estar bem. Verdade. Antes dele ir embora, na mesma página nossa, né, de que tem o pessoal da comissão técnica aí que ainda não receberam, né? Eu espero que vocês lá resolvam esse problema aí do clube, né? Para que essas pessoas não ponham o clube na justiça, isso tem prejudicado muito o Nacional ultimamente, né? E que o presidente do Nacional cumpra seu papel como presidente, né? Como empresário, que, se Deus quiser, ele consiga o campeonato do ano que vem, porque já fica marcado o nome dele na história do futebol amazonense. Isso será uma alegria muito importante para nós. E antes de finalizar, agradecer aqui também, parabenizar o dia de hoje, Dia das Crianças, dar um abraço aqui para o meu amigo Nau, do Bar do Nau, o Cordeiro, que viabilizou bastante a sede nacional para a gente fazer o evento agora dia 22, tá, gente? Domingo a gente vai estar lá, casa cheia lá, eu espero que levamos banhão de doce com churrasco, cervejinha, piscina pequena liberada lá, beleza? O som ao vivo, flashback, leve seu namorado, leve sua família. Um abraço aqui pro Robertinho do NASA, meu querido Robertinho, passou uma situação ruim com o filho dele. Doutor Vicente Pinheiro, Marcelo Salles, e um abraço ao Mazinho, ex-dirigente nacional, com certeza, se vocês trabalhassem juntos, ele ia somar muito o futebol do Nacional, já que ele foi campeão pelo Nacional também, depois de quebrar um tabu de 3, 4 anos, beleza? Um abraço, muito obrigado pela audiência de vocês, compartilhem, um abraço pessoal do YouTube.
abraço, gente. Tamo junto, se Deus quiser. Até a próxima, hoje. Até dia 22 na sede. Um abraço. Beleza. Garoto. Até mais. Fala, Natan. Vamos continuar mais uns 5 minutos aí, Natan. Ah, o Natan foi embora. Bom, pessoal, queria agradecer a todos vocês aí que acompanharam a gente aí nessa entrevista aí com o Gaúcho. Eu cheguei um pouquinho atrasado porque eu estava trabalhando, mas o importante é que a gente trouxe algumas novidades, né? Vamos acreditar que o que ele falou aí possa se concretizar, né? Ele falou que está trabalhando desde da eliminação do Nacional e vamos esperar que o time possa vir forte e que a gente possa começar o ano com o pé direito, porque já é 8 anos que a gente está na fila e o torcedor do Nacional não aguenta mais. Queria agradecer a todos vocês aí que estão participando pelo Face. Daqui a pouco a gente coloca na íntegra aí a entrevista no YouTube, para vocês compartilharem aí com todo mundo. Beleza, pessoal? Então acompanha a gente, que daqui para frente é mais novidade aqui no programa Voz Nacionalina. A gente sabe que ano que vem só tem estadual, mas a gente não vai deixar a chama se apagar, não. Tá bom? Agradeço aí a participação de todos, muita gente, o chat lotado aqui. Não deu para ler a mensagem de todo mundo, mas daqui a pouco a gente vai dar um feedback para vocês aí no Face, tá bom? Um forte abraço, acompanha a gente, toda semana a gente está aqui fazendo o programa Voz Nacionalina. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado, hein?